Boa noite, é, já estamos no dia 27. Teoricamente faltam 4 dias, né? 4, deixa eu ver, 28, 29, 30, 31, não, são 5 dias, né? O burro aqui já errou a matemática, são 5 dias que faltariam, né? E ainda tem o dia 27 todo pela frente, então basicamente são 6 dias, né? 5, vamos botar 5 logo, né? Um pouco antes de entrar aqui, eu tava pensando, né, um pouco no assunto que a gente tava falando ontem, e é um assunto ainda um pouco difícil de falar, né, porque eu não toquei com ninguém esse assunto, né, passei pelo sofrimento todo em novembro e dezembro, em silêncio, só quem soube foi minha família e ela, né, mas eu tava pensando o quão surreal é, né, e quão rápido que as coisas aconteceram. Porque é bem cruel você pensar que, assim, em setembro, por exemplo, quando a gente teve aquela conversa, a gente estava bem, a gente estava num bom momento e eu falei pra ela que eu não queria negociar ela de jeito nenhum na minha vida. Então, se eu precisasse é, escolher jogar as regras do jogo que ela escolhesse, eu jogaria. E aí, bizarro pensar que foi cerca de 2 meses e 12 dias por aí depois a gente tava no total colapso, né? Tipo, é pouco tempo, e é mais bizarro ainda pensar que nesse período de 2 meses e 12 dias, nós vivemos períodos históricos, né? Como, por exemplo, a viagem, a famosa viagem, que é uma coisa que ainda bate muito forte, assim, na minha cabeça, né? Porque às vezes aparece alguma coisa falando de campos, né? Ah, fulano foi para Campos, uma reportagem de Campos, e aí vem logo na minha cabeça aquela viagem com riqueza de detalhe, né? A minha felicidade de ir, arrumando a mochila, como é que foi para despistar minha mãe, como é que foram aquelas horas esperando ela se arrumar, a viagem em si do ônibus, ela dormindo, e a gente, né? Pouco a flor da pele, digamos assim, a visita ao museu. E às vezes eu me sinto muito bobo de cultivar muito essas memórias e pensar o que pode estar acontecendo lá, né? A essa hora, por exemplo, que eu tô falando aqui, vai saber, né? Estamos falando de uma madrugada de sábado, né? Então, você imagina o que pode estar acontecendo, né? Na verdade aqui é madrugada já, lá noite ainda, né? O que pode estar acontecendo? Não faço a mínima ideia, né? Mas o que eu posso fazer, né? As coisas marcaram nesse ponto, né? E aí? Bom, essa rapidez que as coisas foram me deixaram sem defesa, né? Porque no outro relacionamento eu já falei aqui em um vídeo que a verdade é que eu não amei. E acredito que não é mesmo, que é mesmo, né? Que eu não amei. Mas por outro lado, o término também foi o término que eu já estava bem armado, né? Porque a gente já estava nesse processo um tempo, a gente já sabia o que desagradava um ao outro, então as coisas foram caminhando para isso, né? Foi chegando um tempo que foi olhando e falando, uma hora não vai dar, e não deu mesmo, né? Para esse não, para esse foi duro porque por todo o sentimento também porque
eu demorei muito a namorar justamente porque eu não queria é, que fosse uma relação negociável, né? E aí eu arranjo justamente uma pessoa que vai para outro país e na primeira grande crise do namoro, ou seja lá o que for, né? Porque eu nem sei se foi um namoro mesmo, eu não consigo considerar algo que chegou a só um mês como namoro, né? Isso pra mim não entra na cabeça. Não é possível alguém namorar, começar a namorar e em um mês não namorar mais. Pra mim não encaixa. Então, na minha denominação talvez nem tenha sido. Na verdade eu acredito que não é, né? Quando as pessoas me perguntam, eu falo que eu namorei uma vez só e pra mim essa é a verdade, né? E, poxa, Felipe, por que você tá voltando no passado se a tua ideologia é agora que, que você não quer é, tocar tanto nisso, você quer ser uma nova pessoa? Porque isso é importante também, né? E apesar de eu não querer tocar muito nesse assunto com as outras pessoas, aqui é uma relação que eu posso falar, né? Até porque sou eu comigo mesmo, né? Bom, amanhã é o dia que talvez eu escreva a última, né? Antes de maio, né? A última vez pra ela. Eu fiz aquelas lá, que ela não gostou de nenhuma, acho. E fiz uma em março, né? No dia 3 de março, porque não podia deixar passar. Fiz uma, acho que no final de abril, no início de abril, né? Na verdade, no início de abril, quando virou mês. E agora essa de amanhã, talvez, né? Não sei se de amanhã. Eu imagino que tenha que ser amanhã, porque na segunda eu vou ao Marcelo de novo, não vou ter tempo. E aí, se eu esperar na terça, talvez na terça que eu vou falar com ela, e aí? Aí ela me manda algo dizendo que não vem, e a minha inspiração toda vai por água abaixo pra escrever tudo na quarta, né? É até uma opção, talvez. Que aí na quarta, já sabendo do desfecho, eu posso escrever melhor, né? Se ela vem, se ela não vem. Eu não tinha pensado nisso, pode ser que seja na quarta, né? Na quarta, tendo uma resposta, né? Enfim, tô pensando nisso agora, tá vendo? É bom falar, porque eu vou me decidindo. Eu tinha na minha cabeça de escrever amanhã, mas eu acho que como é que eu vou dar o tom que eu preciso dar se eu não sei se existirá o retorno, né? Então é bem mais fácil deixar pra escrever depois da sessão que eu tiver na quarta. E aí eu vou pra academia e tal, e depois da academia eu vou e escrevo, né? Aí a grande pergunta é se eu tô otimista. Assim, dentro de mim eu não tô. Não tô. Eu honestamente, se eu tivesse que apostar, né? Se tivesse aquelas odds, eu acho que a odd pra ela voltar em outubro é uma odd mais segura, né? Não acho muito provável que ela volte agora. Embora a postura que ela tenha tomado faria muito mais sentido se ela voltasse agora, né? Esse silêncio. Tudo bem que ela já deixou claro que ela não tem muito compromisso com quem ela não tem compromisso. Então, ela não quer dizer que ela não falou nada, não quer dizer que ela não vai voltar ao que ela tenha pensado. Pô, eu vou falar pra ele que ele tá esperando, que eu vou voltar depois, que agora tá certo, né? É talvez uma bobeira imaginar isso, né? Então nós vamos ter. Acho que pode ser uma semana de respostas, né? Enfim, uma semana de respostas depois de tantas perguntas. Mais um vídeo falando dela, né? Não tem jeito. Mas foi um dia normal. Foi um dia tranquilo, sem grandes intercorrências, né?
E sem grandes novidades também. Bom, até amanhã e força pra nós, pra esse domingão aí.